E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre inteligência artificial geral, ou AGI, né? Que é a busca pela criação de um sistema inteligente, né? Computacional. Uma Alexa da vida que consiga realmente responder suas perguntas de uma forma realmente quase humana. Embora isso seja extremamente difícil e talvez impossível, né? Mas enfim. Eu estou citando esse artigo aqui porque eu vou mostrar uma imagem dele, que a gente vai mostrar. E eu queria também citar o Loihi, né, que é o chip da Intel. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, né? A gente fez um vídeo com detalhes sobre o Loihi. Eu não vou ir nos pormenores aqui porque eu já fiz vídeo sobre ele. Tanto sobre o IBM True North quanto do Loihi. Esse daqui é a imagem desse artigo aqui, né? Que vai mostrar, por exemplo, parte do cérebro que são relacionadas à linguagem, né? Então, você tem ali áreas muito famosas, assim, na história da neurociência, né? Que é a Broca's Area e Wernicke's Area, que é muito relacionada à aphasia, né? Que é uma não posso falar doença, é uma doença, é uma patologia que se dá nessas áreas, né? Que eles viram que quando um paciente tinha áreas, por exemplo, como a Broca's Area removida, ou a Wernicke Area, esse daí é o nome dos caras que descobriram isso, tá? Nos pacientes. São meio que não são eles não descobriram juntos, tá? São experimentos separados, né? E eles viram que quando alguém tinha parte dessa área afetada, né? Tipo uma pessoa que tinha problema na fala, né? Como por exemplo a aphasia. Vou falar aphasia porque não sei em português como fala. E eles viram que essas áreas que estavam, sei lá, danificadas, né? Então, tá falando ali, por exemplo, que a broca zero é relacionada à produção de fala, né? Então, se você tem uma lesão ali, você vai ter problema de falar. A Wernicke's Area é relacionada a entender a fala, né? Então, veja que a fala é muito mais complexa do que parece na parte neural. Quando você danifica essas áreas, não só essas áreas, outras áreas também, mas você tem problemas aí na fala. Enfim, ali também tem o arcuate fascículos, né? Que conecta os dois. E ali a parte motora também e auditiva relacionada, tudo aqui é relacionado à fala, né? A processamento de linguagem, produção de linguagem, entender linguagem. Na questão da Alexa, né, ela já consegue produzir linguagem, né? Ela não consegue entender como nós entendemos, porque entendimento é uma coisa muito mais complexa. Mas enfim, isso daí é para outro vídeo. Mas o que eu queria mostrar dessa imagem é que o cérebro é extremamente ah, não só complexo, porque, tipo, beleza, você sabe o que cada área faz e tal, eu estou usando um exemplo mais simples, para nem com detalhes, mas em si o cérebro é um sistema extremamente complexo. Então, vamos supor que você quer fazer uma inteligência artificial que consiga ser considerada uma AGI. Com certeza ela tem que ser muito boa na fala e no entendimento da fala, porque esse é o principal que faz de nós seres humanos, né? A gente consegue falar, ouvir, entender. Porque a pessoa pode ser muda, mas ela consegue ouvir. Ela consegue entender as coisas ao seu redor. Ela consegue ler. Tem partes do cérebro que afetadas vão afetar sua leitura. A pessoa de repente só consegue ouvir, só consegue falar, ela consegue se comunicar e obviamente tem partes do seu cérebro que são especificamente focadas nessa questão. Então, criar um sistema de AGI com certeza envolve muito essa questão de você reproduzir as coisas que a gente vê nessas áreas, não só nessas, mas também na parte de memória e tal, de aprendizado, que não são nessas áreas que acontece, mas enfim. E aqui só eu queria mostrar uma imagem, né, desse estudo relacionado às matemáticas de backpropagation, que é uma coisa relacionada à inteligência artificial, a redes neurais, né, muito importante para a inteligência artificial, que a gente já falou 1 milhão de vezes nos nossos vídeos. E aqui mostra a estrutura de uma rede neural, né? Só que na vida real, né? Aqui tá bem simples, tá? Eu já mostrei outros mais complexos, mas esse daqui é um pouco simples, né? Você tem ali os dendritos. Dentro desses dendritos, a gente vai ter os microtubos, né? Que
Segundo a teoria lá do Orchard Theory, é ali que acontece a consciência, né? Mas isso daí é só uma teoria. São dentro dos dendritos. O núcleo, o corpo da célula, né? Que é chamado soma. E os axons ali, que são os terminais do neurônio, né? Tudo isso aqui é um neurônio, né? Ali não tá mostrando, mas também a gente vai ter essa caudinha, né? Esse braço aqui é o axon, né? Que é meio que o braço do neurônio, entre aspas, que depois vai conectar a sinapse, né? Enfim, se conectam um neurônio entre o outro, né? Basicamente isso daí é a coisa mais superficial, né? E o chip Loihi, ele tenta criar a mesma... ele tenta se inspirar nisso, né? Então você tem ali a sinapse, lembrando que a sinapse a gente vai ter a comunicação entre os neurônios mandando neurotransmissores entre si, né? Como se fosse uma bolsa que tem uma cavidade entre as sinapses, que ali os neurônios eles vão passando de uma cavidade para outra, né? As bolsas, entre aspas, com os neurotransmissores, desculpe, com os neurotransmissores, que aí então tem os neurotransmissores que vão de um neurônio de sinapse para sinapse, né? E vão ter os neuroreceptores que vão meio que pegar essas neurotransmissores enviados, né? Então, tem os neurotransmissores e tem os neuroreceptores, né? Então, o receptor é que nem uma bola de beisebol, né? Você pega uma bola de beisebol e joga pro cara pegar, né? Então, o cara que tá jogando a bola de beisebol é a sinapse tentando enviar os neurotransmissores. E o cara que tá recebendo a bola, né? Pegando com aquele troço lá pra pegar a bola. Que eu não sei o nome. Com a luva, né? É o neuroreceptor, né? Ele recebe as bolas de beisebol, né? Que seriam a informação que está sendo passada, né? Então tem diversos neuroreceptores para cada coisa, né? A gente já fez vídeo já disso nos vídeos sobre história da inteligência artificial, se não me engano. Então você tem ali a sinapse, dendrito. A sinapse na prática seria mais ou menos isso. Dentro dessa sinapse, na parte de hardware, vai ter um main register, né? Que vai unir a parte lógica de memória, que é a parte principal de computação neuromórfica. E eu já expliquei como funciona o main register em outro vídeo no começo do canal também, sobre computação neuromórfica, só você procurar. E ali os dendritos, né, que seria aqueles bracinhos ali ó, ao redor do neurônio, o axon, e no fim, basicamente você quer criar uma rede, uma arquitetura de neurônios artificiais, né, que vão se comunicar de forma bem superficial, parecida com o cérebro, né. Superficial, tá? Porque tem muitas outras coisas, tanto químicas quanto da própria estrutura neural, que não podem ser reproduzidas atualmente de forma computacional, no hardware. Então isso aqui é uma coisa totalmente, assim, superficial. Então entenda isso. E aqui é o chip na prática, né? Então é bem bonitinho, né? Então esse é o chip Loihi da Intel. E eu queria concluir, né? Por enquanto, né? A gente vai continuar essa série, mas falando um pouco sobre como você pode criar uma AGI, né? Pelo menos do que eu tenho entendido até agora relacionado a esse assunto, né? Que tem a parte lá de arquiteturas cognitivas, que são redes de inteligência artificial que tentam imitar o cérebro. Você tem, por exemplo, ali no primeiro, computação neuromórfica, né? Que você quer um hardware que seja mais habilitado para fazer o que o cérebro faz. O próprio Brain Register é inspirado na forma como o cérebro armazena memória, pelo menos da pesquisa atual até agora. Então é inspirado, é uma inspiração e tá funcionando o negócio, não tá sendo comercializado ainda na prática. Mas quem sabe um dia você possa ter uma GPU neuromórfica para jogar um GTA, enfim. E não só em computação neuromórfica, né, que talvez seja a base para uma AGI futura, mas o avanço na questão biológica da consciência. Então não adianta você só avançar no hardware, você só avançar nas arquiteturas cognitivas e você não ter um avanço na questão biológica da consciência. Porque até agora ninguém sabe como a consciência é produzida. Vamos supor que a teoria Orchard Theory, que a gente falou no canal já, você pode procurar nas playlists,
está correta, né? Do Roger Penrose e Stuart Ramarov, que eles dizem que dentro dos dendritos, né, tem esses microtubos, e dentro dos microtubos que ocorre a consciência, né? Então eles vão explicar mais ou menos a forma química e física, que eu já analisei o paper deles no canal, né? Os papers deles desse assunto no canal. Então eles falam isso, né? Que talvez os microtubos sejam uma questão importante na questão da consciência. Não foi provado isso ainda, mas é uma teoria bem legal. Ou a teoria da integração da informação, que diz que a entropia dentro do cérebro é a soma de todos os fatores dentro dos subsistemas do cérebro criam a consciência, né? Então seria uma coisa mais geral. Enfim, eu acho que essa parte 2 é a parte que mais tá faltando, né? Porque é uma coisa difícil, né? Não é uma coisa simples. E acho que ninguém sabe resolver ainda esse problema. Chalmers, por exemplo, que a gente estava citando, que é a nossa base para esses vídeos por enquanto, Chalmers ele tem essa questão de que talvez a consciência seja algo metafísico, talvez. Não algo que seja imaterial, espiritual talvez, mas algo que seja diferente das outras coisas. Eu creio que a alma exista, né? E creio que ela tem intrínseco valor na consciência, tanto a alma quanto o espírito, mas a ciência atual ela não vai aceitar isso. Até porque você não pode experimentar, provar isso experimentalmente, né? Então vai ficar em ato aí. Se a gente pode não evoluir na, na, nessa questão da EGI sem a parte teológica, talvez. Não sei. É a minha opinião. E além dessas três coisas, além da computação neuromórfica, que é o hardware, além da pesquisa em neurociência para entender como a consciência realmente funciona e como reproduzir isso, a questão da livre agência, né? As pessoas falam livre-arbítrio, mas eu prefiro livre agência. Como que eu consigo reproduzir? Como que eu consigo ter um Sony do Eu Robô na prática? Uma Vicky do Eu Robô, do filme, né? Ou do livro. E por fim, talvez, essa aqui é a minha opinião, essa com certeza não é a opinião de ninguém na área científica, de ninguém na área da neurociência, de ninguém, provavelmente. Mas na minha opinião, para criar uma EGI, a gente deveria. Tipo, ninguém tem a resposta por enquanto, mas eu acho que a gente deveria buscar uma antropologia teocêntrica do ser humano, né? No sentido que uma antropologia um pouco mais biblicizada, talvez, mais centrada na Bíblia, da questão da antropologia do homem ser corpo, alma e espírito, talvez entender talvez como que isso funcionaria, né? Numa teoria. Talvez eu creio que ninguém vai avançar por essa quarta parte aí, eu tenho certeza absoluta, mas assim, ninguém não tem nenhuma resposta do que é consciência, de como ela é produzida, né? Então eu creio que eles poderiam tentar, sei lá, pelo menos a filosofia, entende? Tipo, você vai falar com filósofos, eles não acreditam na alma, muitos deles, né? Então, talvez como algo metafísico. Então eu creio que, talvez não na parte teológica, mas talvez na parte filosófica, né? Talvez eles aceitem uma antropologia do homem um pouco diferente. E por que isso faria sentido? Porque se o homem ele não for só elementos químicos que produzem consciência dele, processos químicos neurológicos, então a gente vai ter um problema, né? Porque a gente tem partes faltando no quebra-cabeça da consciência. Então a minha opinião, que é a minha opinião, tá? A gente vai continuar esses vídeos de uma forma mais técnica. Na parte de hardware a gente não vai falar tanto da parte mais conceptual, né? Mas na minha opinião é entender o problema da alma, né? E o problema da alma ele é um problema teológico, um problema filosófico, né? Então talvez não que os filósofos eles vão resolver esse problema, não vão. É um problema, como eu disse, da neurociência, do hardware, de computação neuromórfica, né? Então da ciência da computação, da neurociência e da questão do foco em inteligência artificial. Mas eu acho que a parte filosófica e antropológica, teocêntrica, né, na teologia, possa ajudar a entender melhor o que é alma, o que é espírito, o que é consciência. E aí tentar entender qual é o problema. Talvez não seja só um problema da consciência, né? Talvez tenha algo metafísico que tenha nessa equação. Mas obviamente
é algo em aberto, né? Mas, no geral, o que você tem que entender? Para criar uma AGI a gente precisa dessas três. Na minha opinião, dessa quarta. É minha opinião. Agora, obviamente, no campo acadêmico, só as três vão ser relevantes. Mas, o que a gente pode fazer é tentar avançar nessas três e tentar tirar algo disso, né? Enfim, é tipo tirar leite de uma cabra, né? Mas enfim, é algo difícil, mas a questão é melhorar a pesquisa em neurociência, melhorar a pesquisa em computação neuromórfica, melhorar a pesquisa em arquiteturas cognitivas, e enfim, testar até conseguir algo que se aparente com a forma que o cérebro funciona. Então era isso. Até o próximo vídeo.